Nossa, prendada, mulher. Vamos provar. Nossa, você vai ter uma laje, né? Legal. A outra nossa amiga que faz as marimórias foi viajar. Saudade um pouco. Nossa doceira. Nossa doceira. Nossa doceira oficial nos abandonou por um mês. Ele já desenrolou. Ainda Isso aí, tem que ter alguém que assume o lugar. Ainda Né? fez um dia ver e Já tá assistindo? Isso aí, ó. Beijo, Dona Magnólia. Muito obrigado. Tá bem representado aqui. Exatamente. Estamos com saudade da senhora. Principalmente da comida. Pior que ela faz não come, né? Ela não come. Não tem problema, a gente come por ela. Sábado, se tiver aqui, só pode trazer com vontade que a gente dá jeito. Com certeza. Então tá. Então vamos começar. Vamos lá, gente. Boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam tranquilos, estado sereno, mentalidade firme, porque a coisa vai ser interessante hoje. Né? A gente vem numa caminhada dos entendimentos de cura. O que é cura, como trabalhar a cura, quais as concepções e tal. E hoje a gente vai buscar falar um pouquinho das consequências da doença. As consequências de nós nos mantermos na doença. Né? Ou seja, e quando a gente fala de doença, a gente não está falando de nenhuma doença física. Né? A gente está falando das questões do orgulho, da vaidade, do individualismo, da segregação, da violência, da raiva, dos vícios. A gente está falando isso como sendo a doença. Por quê? Porque nós temos o entendimento de que, a partir desses valores, né, as coisas vão se manifestando na nossa existência. Por quê? Porque nós fazemos escolhas baseadas nesses valores. E essas escolhas vão ter consequências. Entende? Então, quando a gente fala que tudo tem um preço, a grande questão é entender se nós estamos dispostos a pagar o preço pelas escolhas que a gente faz. E esse preço, quando nós falamos das questões da pluralidade das existências, ou seja, das múltiplas reencarnações, esse preço ele não é pago de imediato. Ele é pago no decorrer do existir. É isso que a gente vem aqui trabalhar hoje, falar um pouquinho disso. E a gente vai usar o exemplo, talvez dentro da codificação espírita, né, do livro que depois da própria codificação de Kardec, talvez seja o livro que é mais amplamente difundido no mundo todo, que é o livro do Nosso Lar, escrito pelo André Luiz, espírito que usou o pseudônimo de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Né, e nós vamos trabalhar parte do primeiro capítulo, certo? Para entender que é justamente onde ele fala das consequências dos valores que ele desenvolveu ao longo da sua encarnação. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim, já ouviram falar desse livro, né? Talvez muitos já devem, em algum momento já leram ele, só que nesse momento eu entendo que não devem estar lembrando exatamente o que a gente vai rememorar essa noite. Antes da gente começar, alguém quer dizer alguma coisa? Quer fazer alguma questão, uma pergunta? Quer falar algo? Não? Então tá bom. Então hoje vai ser, nós temos um primeiro momento então de leitura, né, para entender a mensagem que André Luiz tem para passar para a gente, e depois nós vamos para a conversa. Tá? Mas nesse meio tempo, qualquer momento que alguém quiser dizer qualquer coisa, se manifestar, perguntar, questionar, só levantar a mão que é um diálogo. A proposta é justamente isso. É um diálogo. Onde a gente constrói entendimento, constrói percepção e se renova a partir dessa construção. Então, Nosso Lar, capítulo 1, nas zonas inferiores. E o André Luiz vai dizer o seguinte:
eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível de esclarecer. Então aqui ele começa a dar a primeira impressão da situação em que ele se encontra. Ele já entendeu, eu não estou mais encarnado, mas eu continuo respirando com dificuldade. Eu estou no meio de um jogo onde eu sou como que uma marionete jogado de lá para cá e eu não entendi bem como é que eu entrei nisso nesse momento. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me os clamores. Olha só, então ele está nessa situação onde ele está amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Olha como ele se descreve, né? Cabelos todos eriçados. Ele diz assim, eu estou deformado. Eu me sinto deformado, né? Coração ao salto, sempre palpitando forte. Medo terrível, né? Gritava como um louco. Implorava piedade, né? Chorava, clamava, né? Contra o doloroso desânimo que me subjugava. Ou seja, era um desânimo que era imposto, que eu me impunha, que eu não conseguia sair. Mas, quando o silêncio implacável me absorveu, ou seja, mas quando eu ficava quieto, quando eu deixava, conseguia parar de ficar nesse estado de horror e pânico e amargura, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Olha só, é quando ele ficava quieto, ele ouvia do seu lado lamentos ainda mais difíceis que os dele. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol esquecessem de muito longe. Olha só, então quando não era assim ainda ele ouvia gargalhadas sinistras que pareciam ser a risada, o gargalhar de um louco. Né? Formas diabólicas, ou seja, seres absurdamente deformados, rostos brancos, álvares, com expressões de animais, animalescas, surgiam de quando em quando e me ampliavam ainda o quanto me assustava, ele dizia. Né? A paisagem, quando não estava tudo totalmente escuro, é como se tivesse uma neblina branca, pesada, que não deixava que os raios de luz chegassem. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem eu poderia dizer? Olha a situação em que ele se encontra. Ele está descrevendo onde é que ele está. Ele desencarnou e é isso que ele percebia ao redor dele. E era assim que ele se percebia. Né? E essa estranha viagem continuava, prosseguia. Mas onde é que isso vai parar? Quem pode me dizer? Apenas
sabia que fugia sempre. Olha só. Então nessa situação toda, ele só sabia dele mesmo que ele estava sempre fugindo de alguma coisa. Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, ou seja, o medo, o pânico, o pavor me empurrava. Onde o lar, a esposa e os filhos? Onde é que está a minha casa e a minha família? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Olha só, o medo, o receio do ignoto, o medo do desconhecido e o pavor, né? O medo do escuro, da treva, ou seja, da situação onde ele estava colocado, consumiam ele por inteiro. Todas as faculdades de raciocínio, ele não conseguia pensar em outra coisa. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Isso, então, logo que ele se desprendeu dos últimos laços físicos, ou seja, já quando sepultado. Depois de posto na gavetinha. Atormentava a minha consciência. E com isso tudo, ele se atormentava, ele se condenava, ele se apontava. Preferiria a ausência total da razão a não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Olha só, então no começo desse processo todo, ele passou o tempo todo chorando. As lágrimas lavavam-me todo o ser. Apenas deixava de chorar quando por alguns instantes ele conseguia dormir. Interrompiam-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Mas aí quando ele conseguia dormir, vinham seres horrorosos, monstruosos, e acordavam, e ele precisava fugir desses seres. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e todavia era tarde. Ele percebia nessa situação que ele não estava mais no mundo, não estava mais encarnado, mas agora já era tarde para fazer alguma coisa. A oportunidade passou. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Olha só, em qualquer instante que ele conseguia tentar recobrar a consciência, aconteciam coisas com ele que faziam com que ele voltasse para essa situação de horror. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-me agora extremamente secundários para a vida humana. Olha só. Aqui cabe um parênteses. André Luiz, dentro do nosso entendimento, ele era antes de desencarnar, ele era um cientista. Né? E desenvolvia as faculdades da filosofia, das ciências, da política. E aqui, naquela situação, ele disse, isso tudo é secundário. Mas a questão de Deus, ele está dizendo assim, aqui, né? Em momento algum, o problema religioso, ou seja, a questão de lidar com a sua religião, com a sua religiosidade, se pareceu tão importante na vida como naquele que ele está vivendo agora. Todo o resto tinha ficado para depois, todo o resto acabou. Ele não lembrava mais daquilo, mas sim do seu relacionamento, o relacionamento que ele teve com Deus. Mas é o fato do desespero, né? Chegada a hora da morte, até o ateu, dentro do ponto, tu fica, né? E agora? Ele já tinha desencarnado. E ele já tinha... Ele já estava desencarnado. E agora, né? Ele está contando o relato dele depois que ele desencarnou, como é que foi para ele. Né? E a gente entende que ele é Carlos Chagas. Já ouviu falar, né? Carlos Chagas. Então ele está contando o relato de como foi com ele depois que ele desencarnou.
Ele sempre foi um homem de ciência, um homem da política, um homem da filosofia, do conhecimento, e sempre deixou de lado as questões da religiosidade, o relacionamento com Deus, com a divindade, com o universo. E ele chegou nessa situação e disse: tudo aquilo que eu me dediquei é secundário, não é importante. Eu deixei de lado tudo que era, tudo que eu devia ter me dedicado de verdade. Significavam, a meu ver, olha só, a filosofia, a política, as ciências, significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. E quando a gente está encarnado, parecia ser muito importante tudo isso. Mas, ele diz aqui, urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos. Mas naquele momento ele teve que reconhecer que a humanidade não é seres que nascem, crescem e morrem, mas sim ela se constitui de espíritos eternos. A caminho de gloriosa destinação, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. E naquela situação que ele percebeu que ele era um espírito eterno e que todos os seres também eram, e que deveriam passar então, pelo exemplo que ele teve, das consequências do que aconteceu com ele, se dedicar a outros valores diferentes, né? Ele percebe que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Que alguma coisa então é mais irrelevante, é mais importante, vai tocar todos de uma forma ou de outra, muito além das coisas que são aqui da Terra e do mundo. Esse algo, continua André Luiz, é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. André Luiz descobriu que a fé era importantíssima, segundo ele, tarde demais. Quando ele estava numa situação que a coisa ficou muito mais complicada. Olha só, esse algo é a fé, manifestação divina ao homem, semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Olha só, ele está dizendo, eu conhecia o Antigo Testamento, o Novo, mas eu tenho que reconhecer que eu nunca procurei aquilo com o meu coração aberto a receber aquilo. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Olha só, então ele ia para aquilo, ele ia ler, né, o trabalho da religiosidade onde ele estava inserido naquele momento, apenas para criticar, para pontuar, apenas para apontar erro e acusar. Noutras ocasiões, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Olha só. Então, e quando não criticava, eu apontava as contradições e eu parava aí de propósito. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. Aí ele está dizendo, para mim, eu não era um criminoso. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Olha só, aí ele diz assim, a meu ver eu não fui um criminoso. Eu não fui um criminoso, né? Mas eu era um imediatista, ou seja, eu lidava e valorizava as suas coisas do hoje, do agora, daquilo que me é imediato, das coisas que são palpáveis do que era da matéria. Só aquilo que era importante para André Luiz, segundo ele, né? Mas a existência terrestre que a morte transformara não foi assinalada de lances diferentes da craveira comum. Mas a vida que eu tive, que foi transformada então pela minha morte, pelo meu desencarne, me mostrou
que eu não era em nada melhor ou diferente de qualquer um. Em nada. Embora talvez se achasse grande coisa. Filho de pais talvez excessivamente generosos, aí começa a falar da história dele. Conquistar meus títulos universitários sem maior sacrifício. Foi fácil. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar. Conseguira filhos. Perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Olha, você está dizendo aqui, fiz tudo o que todo mundo dizia que tinha que fazer. Eu filho de uma família boa, eu estudei, me formei, tive um título, constituí uma família, cuidei para que minha família tivesse todos os recursos, né? Assegurei todo mundo ao meu redor financeiramente. Aí ele diz, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Mas aí, vendo tudo isso agora, eu vejo que isso foi tempo perdido. Que naquele momento isso não tinha mais valor nenhum. Com uma silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gostar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não retribuir cetil do débito enorme. Olha só, eu aproveitei tudo que a vida tinha para dar. Tudo que o mundo tinha para oferecer. Mas nisso eu construí para mim uma dívida que eu não paguei nenhum centavo dela. Né? E aqui a gente vai dar uma pausa para começar a entender. E aqui a gente já pode começar a falar. Entender das consequências de viver a existência que a gente tem sobre os valores que o mundo propõe. É o que ele está falando aqui. Dos valores que a gente está angariando, que a gente está vivendo na nossa vida e quais as consequências que esses valores vão trazer. Em momento nenhum aqui a gente está dizendo que isso é errado. Não, não é. Não é, nada é errado. Só que tem consequência. Para entender qual é o valor que você tem, o que você está fazendo com a vida que você tem, com a oportunidade que cada um de nós recebeu, o que você está fazendo? Porque vai ter que ter consequência isso. Vai ter que se responder em algum momento por isso. Quais são os valores que você está erguendo na sua existência, que você acha que são importantes, mas que em algum momento você vai ser cobrado, que você teve a oportunidade talvez de realizar de forma diferente. É isso que o André Luiz está dizendo aqui, através do exemplo dele. E a gente pegou essa passagem desse livro, porque talvez do livro todo, segundo o mentor, ele disse que é a única coisa que presta. Né? O resto todo é muito romântico para ele, né? Mas isso é a realidade. Esse é o exame de consciência que todo ser que passa por uma encarnação vai passar. Todo ser, sem exceção. Mas o ganho dele, tudo bem, ele não aproveitou as coisas espirituais, vamos colocar assim, beleza. Porque ele fez o que ele achava também que tinha que fazer. Viveu no âmbito, ele valorizou muito mais o seu individualismo do que o entendimento de servir a vida. Mas ele também, como ser humano, lembrando Carlos Chagas, ele também teve um ganho evolutivo para a humanidade. Eu não posso trabalhar na questão do ganho evolutivo da humanidade, porque se não fosse Carlos Chagas e João Paulo. Entendeu? Aí é só um nome. Mudava a ferramenta. Exatamente. Mas a coisa ia se dar de qualquer jeito. Talvez a responsabilidade seja ainda maior por ter sido ele colocado nessa situação. A responsabilidade dele seria ainda maior do que de alguém que não tivesse essa oportunidade. Então a proposta é a gente examinar o que a gente está fazendo para quando chegar ao outro lado, não passar por isso. Exatamente. É mais ou menos o seguinte, né? Bom, você uma doença que se manifesta por... vamos lá, um câncer. Né? Então tem comportamentos que vão fazer... você não quer ter câncer de pulmão. É menos provável
de você não ter câncer, de você ter câncer de pulmão se você não fumar. Agora, se você fumar todo dia, 7 carteiras por dia, a possibilidade é maior. Entendeu? Então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, o câncer de pulmão ele existe. Se você continuar fumando as suas 7 carteiras de cigarro todo dia, a probabilidade de você chegar nele é grande. É grande. E essas doenças, e correlacionando sobre isso, doenças é muito vago. Existe doenças e doenças, tá? Eu tenho câncer de não sei o que eu não tem uma correlação com o cigarro, por exemplo. Não é pulmão, né? Não sei se não tem. Porque nós vamos entender o seguinte, como a doença é aquilo que te mantém numa situação de falta de paz, harmonia e felicidade. É o papel da doença, né? Isso, ela te mantém numa situação de falta de paz, harmonia e felicidade. Isso é doença. E que isso vai se transformar com o passar do tempo em algo físico. Ou seja, você vai somatizar, ou seres somatizam isso de alguma forma. A doença que nós estamos lidando aqui é o egoísmo. Na verdade, é o individualismo. Ou seja, viver na base do eu primeiro. Essa que é a grande doença que nós estamos buscando trabalhar e evidenciar aqui. É o individualismo. É o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Eu é que sei, eu é que faço. Viver na base do eu. Porque esse individualismo vai ter a consequência, né? Para André Luiz teve essa que ele está relatando aqui. Ele viveu num mundo, teve uma existência onde as coisas eram exatamente como ele queria. Né? E que ele fez por isso. Mas ele teve de ter uma passagem de se depurar dessa doença, desse individualismo, de alguma forma. A dele foi assim, né? Segundo ele, no horror. Então o que a gente está querendo demonstrar aqui é que se você não quer ter o câncer, pare de fumar. Não é que você não vai ter, mas é que a probabilidade dele acontecer, ou a intensidade com que ele venha, vai ser menor. Vai ser menor. Ou, se você ainda assim entende, não, eu quero fumar, fume. Não tem problema algum. Só entenda as consequências que vão advir disso. E elas não são imediatas, não vai ser agora, não vai ser nesse cigarro. Não vai ser nessa postura de que quem manda sou eu, faço do jeito que eu quero. Entende? Não. Vai ser no decorrer de milhares de cigarros, dezenas, centenas de milhares de vezes que você vai querer impor a sua vontade, né, sem se importar com o seu irmão. Que você vai se colocar como certo, sem sequer olhar para o seu irmão com um olhar, né, fraterno e caridoso, entendendo que, mas ele também tem as razões dele. E não estou dizendo que eu estou certo, nem que ele está errado. É que do ponto de vista dele, ele tem as razões dele de pensar desse jeito. Sem problema algum. E para aplacar dentro do nosso entendimento essa doença, esse individualismo, é o perdão. O que é perdão? É não apontar erro. Passa por uma simples compreensão lúcida de que o outro é como é e ele não poderia ser diferente. E ele não é obrigado a ser do jeito que eu quero que ele seja. Eu não tenho o direito de escravizar o outro ao que eu quero. Eu não tenho esse direito. E aí quando a gente consegue trabalhar com esses conceitos e levar eles para o nosso dia a dia, a única consequência é que a sua vida passa a ser um pouco mais leve. Porque você não tem mais a obrigação de querer impor a tudo e todos o seu jeito de ser. Só isso. Só isso. Né? E quando da passagem de estado, você vai chegar lá dessa mesma forma. Sem querer impor ao universo as coisas do seu jeito. Você vai estar mais aberto e receptivo a olhar para o universo e dizer, ele é como ele é. Tá tudo bem. Ele merece respeito. Como todos os filhos de Deus, como todos os irmãos, como todos os seres, merecem ser respeitados.
independentemente do que aconteça, suceda, das opiniões que tenham, dos atos que cometam, todos os seres merecem ser respeitados. E quando eu digo merecem ser respeitados, quer dizer que nós não devemos criticá-los. Nós não devemos apontá-los. E com isso também não estou dizendo que aquele que comete um determinado ato não vai sofrer as consequências dele. Vai. Só que nós não somos júri, nem juiz, nem acusador. Muito menos carrasco. Nós somos seres colocados em situações muito parecidas, fazendo o que a gente tem condição de fazer também, como qualquer outro. É assim que a gente vê como a gente pode aplacar, né, ou trabalhar as consequências da doença. Mas isso, né, é todo dia, a cada pensamento. Colocar sobre nós esse trabalho, a cada pensamento, de ter um olhar fraterno para com todos. E esse olhar fraterno é só uma coisa muito simples. É só não criticar, não julgar e não apontar. Só isso. Você pode não concordar, não tem problema algum. Mas entender que ele está fazendo isso, ele é assim. Ele não tem que ser como eu acho que tem que ser. Ninguém tem. Como também nós não precisamos nos subjugar à vontade de quem quer que seja. Nós respeitamos, mas mas eu sou assim, está tudo bem. Você pode querer que eu seja diferente, está tudo bem, mas eu não sou. Está tudo bem. Sabe? E com isso os ânimos se acalmam, né? Com isso as emoções também se arrefecem e a vida segue mais tranquila. O jugo leve, o fardo suave. Quer falar alguma coisa? O André Luiz relata a forma como ele viveu, né, e como ele morreu, como ele se encontrou após a morte. E aí, ao mesmo tempo, faz pensar, tá, mas e eu? Como é o caminho certo para não passar o que ele passou? Porque dentro do entendimento dele que ele tinha era esse. Ele estava na ciência, estava ajudando, estava buscando evoluir, buscar a família. E majoritariamente hoje, na Terra, ainda é assim. Não mudou nada. Não mudou nada. Nos últimos 7 mil anos não mudou nada. Não mudou nada. Isso. E se ele, há 200, 300 anos, a encarnação dele, não lembro quando foi, por aí, era assim e nós não mudamos nada, significa que praticamente todo mundo vai passar por essa mesma questão. Corremos o risco de o imenso número ainda passar exatamente por situações parecidas. Exato. Mas ele vai falar sobre isso. Ele vai falar exatamente sobre o que você questionou, ele vai dizer aqui, no decorrer da nossa conversa. Né? Ele vai dizer o seguinte, ó. Tivera paz, ele diz, eu tive paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Olha só, ele diz, eu tive pais que foram tão generosos e se sacrificaram tanto por mim que eu nem olhei para isso. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Tive esposa e filhos que eu prendi de maneira muito severa, né, nas correntes do egoísmo, ou seja, de dizer que tem que ser do meu jeito, do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Eu tinha uma casa que eu fechei ela para todos que tinham que pudessem ter qualquer tipo de problema, de dificuldade. Não queria saber de ninguém. Deliciara-me com os júbilos da família. Olha só, eu me deliciei, tive muito prazer, muita satisfação com o júbilo, com essa felicidade da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Olha só, e toda essa felicidade que eu tinha e que eu queria só para mim, que eu busquei só para mim, eu esqueci de dividir ela com a imensa família humana, com todos os meus irmãos. Porque eu era mesquinho com os deveres da fraternidade. Eu não estendi o meu carinho,
o meu afeto, a minha consideração, o meu respeito aos outros. Eu guardei ele só para aqueles que eu queria. Eu esqueci da máxima do Cristo quando ele diz: antes de colocar a tua oferenda no altar, sai daí e vai te reconciliar com o teu inimigo. Ou seja, não tenta agradar a Deus. Cuida dos teus irmãos. Né? Te reconcilia com todos. Deus não precisa que agrade ele. Mas vai cuidar dos que estão próximos a você. Só respeite-os. Só respeite-os. E ele vai continuar. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Olha só. Aí diz assim, porque como eu estava muito tempo protegido, né, numa casca que eu criei, numa cúpula que eu criei ao redor de mim quando estava na Terra, né, eu não suportei agora a realidade da vida, a realidade da eternidade. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Olha só que interessante, né? Não desenvolvi os germes divinos que o Senhor da vida, que Deus, colocou na minha alma. Eu não levei adiante valores de fraternidade, de respeito, de acolhimento, de perdão, que estavam ali dentro de mim, mas eu não os desenvolvi, né? Sufocaram-os, eu matei isso dentro de mim, criminosamente, no desejo incontido de bem-estar, na questão da satisfação pessoal. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambulava à mercê de impetuosos tufões. Olha só, e aí, olha a consciência dele. Né? Lembra? Quando a gente desencarnar, ninguém vai te julgar, só a tua consciência. E aqui é a consciência dele gritando com ele. É justo que você seja então agora um aleijado, um mendigo na eternidade, porque em momento algum você parou para realmente olhar para os seus irmãos. Você se criou tão separado de tudo e achando que era tão melhor que tudo e todos, agora você está colhendo da árvore que você plantou, o fruto dela. Isso é a consciência dele, é com ele mesmo. E a gente tem que lembrar disso, ninguém vai julgar a gente, ninguém vai apontar, ninguém vai condenar, a não ser a nossa consciência. Porque, assim como ele tinha germes divinos plantados por Deus na alma, cada um de nós também tem. Cada um de nós também tem as mesmas potencialidades. E o exemplo que ele traz aqui, que ele transmite para a gente, é o exemplo de que vejam as consequências de como eu lidei com tudo que Deus me deu. Com os valores que eu pensei no eu primeiro, no que eu queria, no que era satisfação para mim. E eu fechei todos os restos, todos os outros disso. Então agora, a consequência que eu tenho é que eu também estou fechado de todo o resto. Vivendo como um mendigo aleijado aos tufões no impetuoso deserto. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha a reclamação dele agora, fazendo súplica para todos nós. Quantos de nós a gente pode então ainda evitar esse caminho de dor e sofrimento? Né? Preparando o nosso coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Se iluminem antes do desencarne. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Olha só. Busquem a verdade antes que ela recaia sobre vocês. Suai agora para não chorardes depois.
Sirvam agora, vamos servir agora, para que depois a gente não precise se lavar de lágrimas também. E olha só, olha o que ele dizia: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Suicida, suicida, criminoso, infame. Onde os sicários do coração empedernido. Olha só. Ele ouvia isso, né, de seres ao redor dele que ele entendia que tinha um coração de pedra. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias, em vão, porém. Esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Isso era a consciência deles brigando com ele mesmo, gritando para ele: suicida, suicida, criminoso, infame, o tempo todo. E ele tentava lutar com a própria consciência, com a ilusão que ele tinha de que alguém chegava e socava o ar. Não é uma batalha para fora, mas é uma luta dentro. Mas se eu desencarno ainda, Josué, com o meu cara, ainda com a minha ignorância, com a minha vaidade, com o meu orgulho, e não passo pelo meu próprio julgamento, é inevitável esse julgamento? Se você não se condena, é porque em verdade talvez você não tenha isso. Alguém pode ver isso a partir do ponto de vista dele, mas você não tinha isso. Porque eu posso morrer achando, por mais que eu estivesse fazendo tudo errado, não estava certo. Aí que está, não tudo errado. Você apenas estava vivendo a vida que Deus deu. Agora, se nessa vida que Deus deu, você achou que alguma coisa não devia ser como era, que as coisas não estavam certas como eram colocadas, ou que alguma injustiça acontecia para com você, ou para com outro, seja lá quem for o outro, como for, você então aí tem valores que vão contra o amor de Deus, contra a manifestação. Porque qual é a vontade? O que é a vontade de Deus? Pensar por ele. O que é a vontade do universo? É exatamente aquilo que acontece. Ela é neutra. Ela é neutra, ela não tem um lado, ela não balança, ela é o equilíbrio. Quando você aponta erro, ou você não consegue lidar com a manifestação que o universo se coloca à tua frente, é você que está botando essa balança para um lado ou para o outro. Está fazendo peso para um lado ou para o outro. É você que está julgando, criticando e apontando. Porque tudo que acontece é absolutamente neutro na existência. O universo é equilíbrio. Então se a pessoa pode ter sido, sabe, um assassino voraz, um psicopata, mas se dentro do entendimento dele, né, a coisa é como é, ele não se vangloriou por aquilo e nem se culpou, que pode ser de uma ou outra forma, né, ele está equilibrado. Lembra o julgamento de Maat dos egípcios, né? Que o teu coração pese menos que uma pena. Aí você segue para os céus. Se pesar mais, você vai para os infernos. Ou seja, então se você não se julgar, não se culpar, e também não julgar e nem culpar quem quer que seja, você está livre, você está limpo. Ele tem que viver neutro, assim como o universo. Equilibrado. É fora das paixões. Fora das paixões, fora dos desejos, fora das vaidades, fora do domínio, da possessão. Mas vaidades é o ego também. E o ego, ele faz parte porque não define. Ele propõe, mas você pega porque quer. Ele pode propor e dizer: o que aquele gordo está falando lá? Ele propõe, mas você acredita se quiser. Por exemplo, bom, eu não sei o que ele está falando, não sei se é certo ou se está errado, eu não sei, estou ouvindo. Ah, é? Não sei se é. Senti que fez alguma coisa que eu vi aí, bateu, bom, vou tentar seguir, ver se isso aí funciona mesmo ou não. Não bateu? Siga a sua vida em paz. Um espírito disse uma vez assim: o problema não é o ego, o problema é ser escravo do ego. Exatamente. Fazer com que os desejos que ele propõe, né, o domínio que ele propõe, os vícios que ele propõe, porque ele não obriga, ele propõe, é fazer com que tudo isso que ele propõe se torne na sua realidade. Mas essa proposição do teu ego, ele pode ser o teu diabo interno? Não pode ser não. Ele é o teu tentador. Mas, como eu disse, ele é o tentador, ele não te obriga. Eu te atento. Mas ele também tem uma função de fazer o time levantar e se mexer.
de certa forma. Ou... Todo ele tem o lado negativo. Não é nem negativo nem positivo, ele é perfeito. Perfeito é o seguinte, que ele é instrumento de possibilidade de você se reconhecer nos valores que você realmente tem. E dentro desses valores, olhar para aquilo e dizer o que me é interessante ou não. Bom, esse caminho eu estou trilhando, né, falando mal dele ali. Pô, mas não leva a nada, ainda o pessoal está dizendo que eu sou fofoqueiro, e no final eu quero só que ele olhe para mim. Né? Entende? Aí você tem a condição de avaliar para você a vida que você está levando. Agora, para fazer isso, você tem que dar 2 passinhos para trás. Ver a situação de fora e começar a olhar, bom, mas se eu estivesse do outro lado, como é que eu me ver? Será que eu me ver como sendo o senhor da verdade? Ou sendo só mais um que está falando alguma bobagem? Porque é plausível isso. Então a gente tem que sair do nosso egocentrismo, né, de achar que nós somos o centro do universo, né? Eu ia dizer, não, peraí, mas como é que alguém que está vendo isso de fora iria ver? Observar o observador. É difícil a gente ser garoto, se colocar no lugar do outro. É difícil eu querer fazer isso. Isso. Porque eu tô certo? Enquanto você estiver certo, você nunca vai fazer isso, porque o povo está errado. O que eu vou fazer? Exatamente, porque ele já está errado. Mas por isso do entendimento de assim, calma, não aponte, não acuse, não julgue, não condene, né? Porque você não sabe de verdade. Quantas coisas aconteceram na nossa vida que no primeiro momento que a gente ficou sabendo, se deu aquela raiva, aquela coisa chocante, e depois você foi se aprofundar e viu que não era nada daquilo. É porque é mais fácil, no primeiro momento? Porque isso está dentro da gente e faz com que a gente bote para fora quem a gente realmente é, aquilo que tem. Isso remove as máscaras e faz com que a gente veja o que tem dentro da gente, toda a raiva, a fúria que está ali dentro, que a gente em algum momento quer botar para fora. A gente possa reconhecer isso da gente. Porque só reconhecendo você começa a poder trabalhar aquilo. Sem reconhecer que isso está ali, você vai ignorar. Não, eu estou certo. Eu estou certo. Eu nem quero olhar para isso. Não preciso, porque eu estou certo. Minha vida está ótima. Eu sou perfeito. Para que eu vou de espírito? Exatamente. Para que eu preciso me importar com os outros? Se para mim está tudo bem. O exemplo de André Luiz. Exatamente assim. Por que eu preciso me importar com os outros? Tenho uma casa boa, uma profissão, sou respeitado, sou afamado ainda, tenho a família, todo mundo sonha, dinheiro, tudo. Mas um dia o preço vem. Um dia o preço vem. E vem para todos. E não vem só depois da morte, né? Não necessariamente. Não necessariamente. É que ali a coisa é muito mais intensa porque ali não tem mais limite. Não tem mais tempo, espaço e a necessidade de envolver outros, como tem aqui. Aqui você não está sozinho, né? Tem toda uma egrégora ao seu redor e que tem que se desenvolver em equilíbrio. Ali, nessa situação, é você com a sua consciência. Aí não tem limite. Não tem limite para dor, para sofrimento, para dor. Aquela história de quando morrer vai ser julgado. O julgamento é eu mesmo. É isso aqui, ó. É a minha própria consciência. Olha o julgamento, a consciência de André Luiz dizendo: suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Era a própria consciência. Mas o grau de cultura pode colaborar isso para ele, devido à questão... Pode complicar muito, porque quanto mais conhecimento, mais embasamento tu tem para se apontar. Pois é. Nessa área até bom ser um pouco ignorante. Não, é maravilhoso ser ignorante. Mas é conhecimento, né? Isso. Exato. Então, quanto mais se tem de conhecimento, mais maior é a cruz, entre aspas. Quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Quem mais é dado. Continua, a regra continua para todo mundo. E esse conhecimento é sobre o universo das coisas, não é especificamente sobre religião. É sobre tudo. Porque, na verdade, o conhecimento não é o problema, mas como ele é aplicado. Se ele é aplicado em prol do eu, ou seja, do seu individualismo, ou se ele é aplicado em prol de, bom, vamos lá, vamos também para servir. Também para servir. E cada um pega o que quiser, porque ninguém é obrigado a pegar coisa alguma. Mas quem quiser que pegue.
Sim, a gente veio à Terra para servir, né? O mentor disse, quem não vive para servir não serve para viver. Não serve pra viver. Ele é muito pragmático, até demais às vezes. Mas ele é. E esse eu não vim para servir, eu vim para servir, tá? E eu também vim para me evoluir. O serviço é isso. O serviço, O a servir, evolução é o servir. é isso. Né? A gente entende, o mentor traz uma concepção de universo que é o seguinte. Entenda que quando você está no lado de cá, né? A sua existência é em prol de servir ao universo. E o universo aí vai te servir. Então tu não precisa fazer nada por ti, não precisa jogar contigo. Se ocupe em servir o universo. Tudo vai te ser acrescentado. Tudo. Não precisa te preocupar com mais nada. A coisa veio natural. Só que servir o universo não é aquilo que tu condiz que Não. tem que ser. Não é o que tu universo, quer. meu universo. Não é o que tu quer. É como a coisa se desenha. Não é o que é gostosinho. Não é minha conveniência, não é minha Não conveniência. é o que é conveniente, é o que é sacrificante. É o sacrifício. É de tudo. Eu dei um prato de comida subindo no universo. Não. Tu só está dando o que sobra. Né? Isso é a gente tinha aquela morosidade que a gente tinha 2 caixas lá. Vocês lembram, né? Uma era caridade e a outra era doação. Né? Doação dá aquilo que sobra. Caridade dá aquilo que você não tem como repor. Isso é caridade. O seu tempo você não tem como repor. O afeto dispensado ao ser você não tem como repor. O respeito você não tem como repor. A comida, o sapato, a blusa, a camisa, essa pode repor. Isso é doação. Caridade, automático, é outra coisa. A doação que não serve mais ou para alguém. Não, e muito mais claro que o teu armário está cheio. Vou doar, porque eu posso comprar coisa nova, né? 12 vezes no cartão Renner e vamos embora. Mas é isso, a gente tem que começar a trazer entender, para que a gente não chegue no mesmo ponto que André Luiz. Né? André Luiz achou que estava certo. A vida dele, ele dizia, eu achei que eu estava certo. Só que quando eu passei por lá de cá, vi que a coisa não era como eu achava. Não era o que eu queria. E sempre é tempo de ter essa consciência. Sempre. Né? Aí vou pegar um pouco de Santo Expedito, mas é sempre, mas é agora. Ótimo. É agora. Não é, não é. Não vou esperar Não vai ser segunda-feira, que nem regime, né, de dieta. Não, é agora. E esse agora é a cada pensamento. O momento de serviço, se você quer servir os seus irmãos, comece com um simples ato de não julgá-los. E ninguém pode fazer isso por você. Comece por respeitá-los. E você não pode terceirizar isso para ninguém. Me dando por exemplo e tendo por consciência, a gente trabalha muito com doenças aqui. Provavelmente as doenças todo mundo tem que desencarnar por algum motivo, né? Obviamente. Mas tu vem em fases mais novas ou fases mais velhas. Quando tu começa a tomar a decisão de melhorar-se na tua vida, sair do ponto de André Luiz estava, pode ser que essa doença possa vir como um expurgo, justamente como ferramenta antes do desencarne. Claro. Pra ti não ter que passar pelo desencarne porque o André Luiz passou. Mas você olha pra doença, olha, preciso mudar. Entende? Aí a gente já conversou sobre isso, né? A gente fez uma parte sobre doença. Né? Doença é a oportunidade de quê? De rever a vida que você está vivendo. Por quê? Porque doença é uma paralisação na sua vida. E é um momento onde você pode meditar quais são os valores que você está tendo, que te levaram até aqui. Né? Ou seja, o que foi na minha vida que eu estou realizando, que eu estou valorizando, que me trouxe até essa situação. Então é um momento de parar e refletir. O que eu estou deixando para trás? Que eu não estou levando adiante? O que eu estou esquecendo? O que eu não estou dando real valor? Quais são os valores que eu estou levando? Quais são as consequências disso? A dança serve para essa reflexão. Para a reflexão. Exatamente para essa reflexão. É um ponto de ruptura na encarnação, ou seja, né, para que o ser encarnado tenha essa oportunidade de fazer essa meditação. Quase uma freada. Isso, exatamente. É para parar, segurar. Né? Para segurar. E talvez a cura dependa da reflexão que eu vou ter? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Aí cada caso é um caso. Pode ser que tu tenha
uma reflexão, um estado de entendimento tão interessante, tão maravilhoso, que aí o Espírito diz, bom, tá bom, então chegou onde precisava para terminar a encarnação aqui, que fez o que precisava fazer, desencarna. Foi as dois. Porque ela provocou esse estado de reflexão, então tá, não precisa mais continuar aqui. A grande questão é que a gente tem que ter um autoentendimento básico. A realidade não é essa. Isso aqui é passageiro. E a gente não é nem motorista nem cobrador. É só passageiro. É só passageiro. Em algum momento vai ter que descer do ônibus. Entende, segundo eles, né? Não posso dar experiência depois, mas segundo os espíritos, quanto antes melhor. Aproveite. Quanto antes o quê? Quanto antes melhor. Descer do ônibus? É, descer do ônibus. É porque eles estão lá, por isso que eles falam isso. Talvez porque eles, por conhecimento da situação. Quanto antes melhor. Mas aqui- Se soubesse como ela de casa, não ficava mais um segundo. Mas o ônibus aqui tá bom por enquanto, graças a Deus. Mas ninguém quer ir, né? Ver outro lá. Não, mas isso é interessante, a gente diz assim, todo mundo aí acredita em espírito, mas ninguém quer ser um, né? E ó, Cuidado, olha o doutor Edson aqui. Mas vamos. Logo está do lado aqui, cortando também. Uns que outros aqui. nós somos espíritos, né? Exatamente. Então, se a única certeza é essa, porque quando você nasce, você só pode ter uma certeza. Todo o resto é dúvida, mas você vai desencarnar. Entre uma coisa e outra pode ser qualquer coisa, mas essa é certa. Né? E aí a gente vai chamar o pai da filosofia ocidental, né, que era Sócrates, ele diz exatamente isso. Viver nada mais é do que se preparar para bem morrer. Porque é só isso que você vai fazer de verdade. Nada mais é do que se preparar para bem morrer. Aproveitar. Só para servir, não julgar, viver bem. Depende do que é aproveitar. Talvez usufruir dos bens da matéria. A André Luiz fez isso. Então, é errado? Não é errado, não é. É perfeito. Só tem consequência. Só tem consequência. Isso que a gente tem que estar muito claro na nossa vida. As consequências. Nada é proibido. Tudo posso, mas Nem tudo me convém, Paulo de Tarso. Exatamente. Então tudo é possível, qualquer coisa. Só estejam preparados para lidar com as consequências das escolhas. Só isso. É bem simples. A grande questão é que no nosso ímpeto, a gente vai e faz. Né? Infantilmente, como criança, sem nem saber quais são as consequências. Olha aqueles 2 buraquinhos na tomada, olha que bonito, vou botar o dedinho ali para ver o que acontece. Vai tomar o choque. A tomada está errada de dar o choque? Não, ela é perfeita onde ela está. Agora, se o ser quer experienciar o choque, ele vai. E se algum momento chegar na minha vida e a doença se apresenta? E eu, até certo ponto, creio que eu estou no meu caminho. Cara, mas eu achei que estava no caminho certo. Então, é boa. Ainda bem que veio a doença. Ainda bem que veio a Tá doença. fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Aí vem a doença. As contas, tal, feliz. mas André Luiz também dizia isso. E aí? Pô, eu tenho uma casa legal, família bacana, tenho reputação, sou renomado, grana, né, carro, né, tenho minhas coisinhas extra. Eu não comando ninguém. Mas eu não enxergo quando a doença aparece o motivo dela aparecer. Isso. Por quê? Porque até então eu não desenvolvi valores, os que não são aqueles que me são convenientes. Não desenvolvi valores. A não ser aqueles que não me são convenientes. Então, só desenvolvi. do meu agrado. Isso, eu só vivi pelo que me agrada. Exatamente. Não teve sacrifício. Tá, então não tive sacrifício, mas aí irei de buscar o sacrifício ou irei de refletir nas minhas atitudes? São as duas coisas que são o mesmo caminho. Quando você passa a refletir nas suas atitudes, você começa a olhar e dizer, bom, tá, tem coisa aqui que talvez não sejam bem assim. Por isso que eu cheguei onde cheguei. Michael, desculpe, mas é um exemplo bem claro hoje, nós aqui, sábado. É um exemplo de a gente se propõe. Podia estar todo mundo, feriado, praia, dando aquela aloprada, deixa as crianças em casa, chuta o cachorro e vai pro mundo. Esse é um exemplo. Pode.
Não, o que eu trago são propostas daquilo que a gente sabe que Exato. o contexto que acontece aqui, né? Para trazer com as pessoas, né? Acontece. Então a gente também trazer as reflexões, porque alguém vai ver depois, alguém faz parte do grupo, alguém que entendeu. Ou que alguém tá vendo, tá ouvindo isso agora aí. Precisa dessa palavra. Claro que sim, importantíssimo isso. Importantíssimo. Né? E a mensagem que a gente vai trazer sempre vai ser essa, né? A gente sempre trabalha com enfoque enorme na liberdade. O nosso enfoque absolutamente está na liberdade de todos os seres. Mas essa liberdade tem que ser compreendida nas suas consequências. Ela tem de ser compreendida nas suas consequências. Porque não é problema algum fazer, seja lá o que quiser fazer. O complicado é ter a postura infantil de achar que não vai dar nada. Esse que é o complicado. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Michael, eu tenho o maior medo de morrer com um bravo. Então eu faço tudo para não morrer. Eu tenho o maior medo de morrer com um bravo. Então eu corro para não Eu acho justo, por mais que o medo for uma ferramenta. É louvável. É louvável. A grande questão é que talvez seja justamente esse medo que encaminhe para essa situação. Entendeu? Porque você não veio, você veio lá para sacrificar. E se o sacrifício for justamente esse? Tu tem tanto medo, que o universo está dizendo o seguinte: peraí, se tu tem tanto favor disso, é isso que tu precisa para aprender a trabalhar, lidar com os teus medos. Mas aí tu está dizendo para mim que o que mais vai se impor para ela, e eu sei que são situações que coloquem ela em sinuca de bico. Esse, claro. Que ela vai, quando ela desenganar, vai assim. Claro que sim. Vem que eu vim cair aqui. Como André Luiz diz assim, eu valorizei tudo que me tinha valorizar. A filosofia, a política, né, as ciências. Mas quando eu passei pelo lado de cá, vi que tudo isso era secundário. Tudo isso era secundário. E servir, eu sei que ela vai ver. E servir ajuda em... Eu entendo que servir dentro da nossa é o único caminho. Agora, o servir, como a gente disse, não é dar um prato de sopa. E se quiser dar, dê. Não tem problema nenhum em dar. Prato de sopa, a camisa, o sapato, o cobertor, o agasalho, isso não é problema nenhum. Apenas entenda que não existe troca com Deus. A troca não se dá por aí. Você tem de se sacrificar. E o seu sacrifício não é no que é material. Porque se Deus quisesse que todo mundo tivesse prato de comida, Ele dava. Não é esse o problema. Né? O seu trabalho é aprender a respeitar o seu irmão. Respeitar em tudo aquilo que te desagrada, principalmente. Respeitar o seu irmão, o seu próximo, em tudo aquilo que vai contra o que diz, o que grita em você que é o certo. Esse que é o grande serviço. Então, se você quer servir a Deus, quer servir ao universo, sirva respeitando tudo e todos incondicionalmente. Sem querer impor para quem quer que seja nenhum pensamento de dizer que ele não devia estar fazendo isso, aquilo ou aquele outro. Não. Entendendo que eu, no lugar dele, talvez fizesse o mesmo. Quem sou eu para apontar? Né? Siga em paz. E aí, dando paz, automaticamente o universo também vai te devolver paz. Mas enquanto você dá acusação, apontamento, crítica, julgamento, é exatamente isso que vai voltar para você. Porque você não está servindo, você está se servindo. Você está se servindo do outro para botar para fora toda aquela raiva, angústia, mágoa, desespero. Ao invés de acolher o outro como ele é. Ao invés de pegar e dizer, vem, vamos lá. É difícil que para mim também não é fácil. Estamos juntos, vamos embora. Eu não concordo com nada do que você fala. Não, eu não concordo. Mas eu não sou ninguém para dizer que você devia ser diferente também. Sabe? Quer ser todo mundo em pé de igualdade. Entendeu? Tá todo mundo aqui na mesma. Ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo na mesma. Seja se for o presidente, ou o rei, ou o sheik, ou o mendigo. Nós estamos todo mundo na mesma. É só um estado de situação adverso, mas estamos todos na mesma. Porque ontem foi mendigo ou foi rei. E hoje é rei ou mendigo. Não está aqui. Tanto faz. Com isso, não pode dizer para mim que não existe mal pior ou mal menor. O que existe são ações e como eu julgo aquele mal maior ou menor. Então, e é o que falávamos antes. No universo só há equilíbrio. Então não tem mal nem bem. Tudo está equilibrado, tudo está perfeito.
dizer que é mal ou bom é o teu julgamento, é a tua paixão que está sendo exposta ali. Porque a tua paixão ela tem um viés positivo quando você concorda e quer aquilo, ou ela tem um viés negativo quando você discorda e não quer aquilo. Então quando você aponta, julga algo, você está exacerbando a sua paixão, né? O seu certo, querendo dizer para tudo e todos, ou para todos que você julga aponta, como deviam ser. E via de regra, tudo aquilo que você diz que o outro deve fazer, você mesmo não está praticando. E é a hipocrisia. Quase não existe. Quase não existe. Se vê muito pouco. Por que a gente não quer ir pro outro lado? Sempre quer ficar... Medo. Pois é, mas... Por medo. E porque somos hipócritas. Se a gente diz que acredita em reencarnação, que acredita em espírito, que acredita em cirurgia espiritual, tinha que dizer que bom, eu quero ir logo, eu sou o primeiro da fila, que Deus me leve. Entende como a gente é hipócrita? O senhor aí que São Paulo que trabalha muito mais lá, 24 horas que vocês estão sempre trabalhando no espírito, então a gente vai trabalhar muito mais. Isso. Não tem nem sossego. Uma pessoa falou ontem, mas tem medo de morrer, eu tenho. Tá tribom aqui. Tribom aqui. Mas trabalha com o espírito, mas aí eu quero aproveitar um pouquinho, quero gritar um pouquinho mais aqui. Não é medo, não quero. Todos nós somos que nem a Maria Luiz. Isso, tá vendo o que você falou? Não mudou nada. Não, a gente não mudou. A gente não mudou. Não, exatamente, não mudamos, né? Claro que criou um grau de consciência, mas mesmo assim, quem está preparado, né? Não tem problema nenhum, eu vou agora. Isso, ser sincero, né? Sincero, ser sincero, verdadeiro. Porque hipócrita, né? Contar a história que mais tem, né? Contar a história. Mas eu vou dizer, teve uma situação na pandemia, quando eu peguei pela primeira vez o Covid, foi exatamente isso. Eu olhei para ela ali e disse, eu acho que eu vou, tá? Então ele vai trabalhar, fica aí e tal, que eu devo estar indo daqui uns 2 dias. Né? Aí como? Aí não me levaram. Aí tem que ficar ouvindo a gozação dela toda semana. Aí não me levaram. Você se despediu dela? Sim, tô indo, acho que eu vou, não vou passar disso aqui, tô sentindo que vai estar ruim mesmo. Tá tranquilo. Mas foi calmo ou foi Oi, tô aqui. E ela me gosta todo dia, né? Tu não ia? Fica aqui enchendo saco até hoje. Paga as contas, pelo menos. Né? Então, continuando aqui com a André Luiz um pouquinho, pra gente terminar. Ele vai dizer, gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Né? Para quem apelar? O que eu vou procurar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Olha só, as mesquinharias da existência enquanto estava encarnado estavam se mostrando para mim naquele momento. Crescer a minha barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Na região desconhecida, a circunstância mais dolorosa, no entanto, não é a do terrível abandono, a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Aí quando eu estava ali, ainda subtava sobre mim mesmo, ainda um assédio, ou seja, uma proposta de me obscurecer ainda mais. De sair do medo para a revolta, para o ódio. Então o pior não é estar ali se sentindo na mais obscura solidão. Pior era ainda o assédio que eu tinha sobre mim mesmo de me revoltar. Mas comigo? Sim, contigo, com Deus, com tudo. Eu voltar dizendo assim, eu não mereço passar por isso. Isso está errado, é injusto. É interessante. Mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar as ideias. Olha só, me irritava tanto esse assédio que eu não conseguia nem pensar. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais
desnorteavam-me irremediavelmente. Olha só, ele até queria parar e conseguir refletir direito no que estava acontecendo. Mas aquela culpa era tão grande que não deixava ele parar para pensar. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objugatórios incessantemente repetidas perturbavam meu coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca! Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes, ou seja, essas acusações não eram verdadeiras. Eu não vejo isso. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava a meu porfia do duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados da casa de saúde. Lembrava a minha assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que seguiam a dedicada à operação dos intestinos. Olha, ele falando do momento, da doença que ele teve. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Olha o último momento que ele lembra, está encarnado, da esposa, dos filhos e sono. E aí, então, ele acorda naquela situação. Né? Então, viu, não quero desencarnar. Ele fala que ele também não queria. Ele brigou com ele, não queria a morte. Ele não queria também. Deixar o corpo físico a contragosto. Né? Interessante. Tem que estar muito evoluído já para chegar no momento e transitar. Não tem que estar evoluído, tem que estar em paz. Não precisa saber nada. Eu vou ter que começar a buscar paz. É só, sim, isso, se perdoando. Só se perdoar. Por que a pecha de suicida quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Olha só. Mas por que estava me acusando de ser suicida? Se eu fui obrigado, eu não queria passar por isso que eu estou passando agora. Eu não queria desencarnar. Está tão bom aqui. O homem mais forte conhecera limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Olha só. Então, tinha aquela coisa assim de que ele era um catedrático, né? Então tinha que ser um homem sempre frio, firme. E naquela situação isso acabou. Acabou. Ele chorava de maneira compulsiva, opiciosamente, desesperado. Aquela força toda não tinha mais. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transformara as paisagens. Olha só, a quem recorrer? Por maior que eu soubesse, por mais que eu tivesse estudado, isso tudo é nada. Bolhas de sabão ao vento impetuoso, numa ventania forte. Nada. Né? Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntado a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos da experiência material. Olha só. E quando ele conseguia parar para pensar, ele disse: eu enlouqueci? Não, eu não enlouqueci. Eu sou eu. Eu sou. Persistiam as necessidades
fisiológicas, sem modificação. Castigava minha fome, todas as fibras e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Olha só, por mais que tivesse fome, sede, não se cansava. Não se cansava do próprio sofrimento. De quando em quando, deparava-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Olha só, encontrava qualquer coisa verde pelo chão, né, com um fio d'água e se atirava naquilo. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelir-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Olha só, muitas vezes eu fui beber da lama que tinha no caminho, e nisso eu me lembrei do pão que eu tinha na minha casa, quando eu estava encarnado. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha só, olha quanta coisa ele passou para lembrar que deve ter Deus. Deus deve existir. Porque ele viveu uma vida onde Deus não existia. Onde ele não tinha relacionamento com Deus. Acentuava-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico, médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Olha só, quando ele começa a ter um vislumbre de que Deus existe, aí que a coisa começa a mudar. Aí começa a dizer, eu fui médico, fui orgulhoso. Eu era orgulhoso, vaidoso. Né? Aqui, ó. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Aí então ele passou, impunha-se minha atitude renovadora. Quando ele começa a olhar para si mesmo e reconhecer a si mesmo, diz, bom, agora então tá. Agora eu posso me renovar. Eu posso parar, eu fui tudo isso, né? Lembra? Suicida, criminoso, infame. Eu fui. Realmente, não é à toa que eu estou me jogando isso na cara. Existe um Deus em algum lugar. A coisa tem que ter algum sentido. Como eu vivi a minha experiência, a oportunidade que eu tive. Reconheço que não fiz o que eu podia ter feito de verdade. Eu vivi para mim, eu não vivi para o todo. Né? Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Eu vivi só para mim e achava que estava certo. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Foi só ali, quando ele não aguentou mais, quando ele chegou no píncaro da dor, quando ele não aguentava mais, que ele clamou a Deus. Quando o sofrimento chegou no ponto necessário para que a humildade se manifestasse. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de reconhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana, por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes?
É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Ou seja, enquanto você não sacrificar tudo, não é o seu momento. Só quando você se entregar totalmente, quando não tiver mais nada e que tudo for Deus, aí você começa a olhar. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou-se nos meus os grandes olhos lustros e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Olha só, quando ele não aguentou mais, quando ele chegou no fim, quando não tinha mais força, quando ele não tinha mais nenhuma razão, que ele então despertou que existia um Deus, que ele começou a querer se apaziguar com esse Deus, que ele clamou e suplicou, e acabou com tudo que tinha, sacrificou tudo. Não foi aí que se você lembrou de mim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nunca deixei de estar. E assim termina esse capítulo. E por fim, André Luiz vai dar uma mensagem para a gente, quando ele diz: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar-se o oceano eterno de sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas? Porque por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre, de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando curso difícil, recebendo lições sem cátedras, visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Manifestamos junto a vós, outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão uma experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realizações espirituais e que compreendam conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo e a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor vos abençoe. André Luiz. Então é isso. É isso que a gente tem que entender. Como é que a gente faz enquanto não entregar tudo?
enquanto não sobrar nada, enquanto qualquer coisa você tiver de onde se apegar aqui desse mundo, seja lá o que for, você não estabeleceu sua real relação com Deus e com o universo. Não adianta, não tem desculpa. Sabe, antes da mensagem final, eu estava lendo o texto ali e eu tive uma percepção sobre milagres. Porque normalmente o milagre acontece, milagre, né? Quando a pessoa está no momento fervoroso de entrega. E é uma entrega não barganhada, cara, é só não dar. sei mais nada, quer saber, Deus, olha só. É contigo mesmo, não é comigo. Contigo mesmo, não é comigo e não sei. E não existe barganha, um interesse em cima disso. Porque quando tu barganha, mesmo com entrega com barganha... Não, aí é comércio. É comércio. É aquilo que o Cristo brigou no templo lá. É aquilo que ele brigou no templo. E me veio uma imagem na cabeça mental sobre os evangélicos, assim, não sobre, falando de religião nenhuma, né? Mas aquela coisa fervorosa na igreja, ele pedindo a prosperidade, pedindo alguma coisa, e se joga no chão muitas vezes, porque o Espírito Santo, aquelas coisas todas, e não só evangélico, mas várias religiões acontece isso, né? Qualquer religião. Mas não tem nada a ver com isso, né? E aí eu tive essa percepção que é muito mais do silêncio. Claro. Porque eu vejo aqui pessoas, Josué, a gente trabalha com cura espiritual, né? Casos banais. Casos banais, assim, às vezes a pessoa não se cura. Mas assim... Às vezes tem doenças que a pessoa já vem aqui, cara, com o médico esperou, não dá mais. Não dá mais. É contar os dias. Contar o dia tá ruim e o cara vai ser bom, fica bom. Né? Mas eu reparo que esses fica bom é essa pessoa que ela diz o seguinte, cara, meu Deus me ajuda. Quer saber, cara? Não sei mais nada, cara. Eu vim aqui como entrega. A pessoa já se entregou, não ao espírito, mas a ligação dela, a vida dela mesmo, né? Cara, me ajuda. E aí tu vê o milagre, né, da cura da pessoa. Acontece aquilo que é o inusitado. Acontece aquilo que é o inusitado. Né? E me lembrou da parábola quando Jesus cria os leprosos. Cura os leprosos. Se não sou eu que te curei, é a tua fé que te curou. É a tua fé que te curou. Eram 10 e só um que voltou. Isso, exatamente. A mulher que tinha o problema do sangramento, né? E ele está andando pela rua, naquele meio da multidão, depois ele faz, não, peraí, alguém me tocou, né? Quem foi que me tocou? Aí tem a mulher ali que ela é impura, né? Porque naquele tempo, na cultura inserida, né? no fariseísmo, né? Se sangrasse é porque ela é impura, né? Mulher que menstruava é impura. E ela tinha uma doença, uma situação que ela sangrava direto. Alguém me tocou, aí, não fui eu, senhor. Então, a tua fé te curou. Pode, a partir de hoje isso acabou para ti. A partir de hoje acabou. A tua fé te curou. Pode ir que tu está curada. E foi isso que aconteceu com o André Luiz. Mas ele chegou lá, cara, quer saber? Quando ele entregou tudo. Aí a coisa já andou. Mas e isso é para o André Luiz, ela é para a gente. Enquanto a gente tiver o que se apegar, enquanto a gente tiver algo do mundo que for mais importante que a nossa relação com Deus, e pode chocar, isso pode ser filho, pai, mãe, marido, qualquer coisa que estiver na frente da sua relação com Deus, você não chegou no estado ainda que você precisa chegar. Posso, por resumo, talvez ignorância, dizer assim, aquele que mais entrega, mais feliz é? Mas é claro, aquele que tudo sacrifica, ele não tem nada. Aqui não tem nada para defender, nada para proteger, nada para salvaguardar. Está livre. Nada para perder. Nada a perder, está limpo. Livre. Não importa o que aconteça, nada o afeta. Ele não sai da paz dele. Porque ele não tem mais nada. Não tem nada para se apegar. E é por isso que muitas vezes, como falou, esses enfermos que estão ali, que toda a ciência diz que não dá mais, esses caras entregaram tudo. Então tá, não tem nada para perder, não precisa. Agora aquele que tem uma doencinha, um probleminha desse tamanho, e que ainda fica lutando com aquilo, e que não aceita, o probleminha desse fica assim. Tu não aprendeu nada com aquilo, não parou para pensar, refletir. Eu não merecia isso. Não podia passar por a situação. Minha mão ficou com problema. Sempre fui tão boa. Eu vi isso. Fui tão boa. Sempre tão boa, sempre fui tão maravilhoso para tudo. É verdade. Talvez Deus pense diferente, mas eu fui nascer em Deus. Quem sou eu? Né?
Mas é isso. Por isso que teve uma hora que a gente fez um trabalho com doentes terminais de câncer. E, cara, alguns, e ali a gente tinha dois grupos bem distintos, né? Aqueles que entenderam a situação, né, e que estavam tranquilos, ou tinham seus últimos dias, semanas ou meses de vida bem, né? Ou alguns até conseguiam de maneira miraculosa salvar. E aqueles que se revoltavam, aqueles que passavam um transtorno infinito. Aqui, ó. Um transtorno infinito. E aí sim, nosso trabalho de trazer uma postura um pouco mais madura para as coisas, né? Se revoltar vai resolver. Brigar, falar, gritar, espernear, escancarar, vai resolver o quê? Não, só amplifica o problema, só amplifica a situação, amplifica o espectro de dor e sofrimento, daí não só o seu, mas dos que estão próximos. O que adianta? Onde isso vai levar? Por isso do sacrifício. Talvez o primeiro sacrifício da língua não está dentro da boca. Começa por aí. Já é um belo passo, mas não pode ficar só aí. Aí passa daí sim pela reforma do seu valor, das suas consciências, né? A reforma do que você acha certo e correto. E a primeira reforma, o que é mais necessário e urge, é o respeito. É o respeito. Não somos quem quer que seja para dizer o que cada um ou qualquer outro tenha de fazer ou ser. É o respeito. Enquanto não houver respeito, não se tem nada. Não há uma relação que se colha bons frutos dela que ela não tenha respeito. Esse é o problema. Eu vou usar isso. Pratique o sacrifício da língua. Mantenha dentro da boca. Mas lembra que isso serve só pra gente, não é pros outros. Mas eu vou ensinar, Isso, né? claro, é certo, né? Doutora da lei. Doutor da lei é assim, que o Cristo dizia, os hipócritas, né, dizem que todos fazem, mas que não fazem. E tudo isso que a gente fala aqui não é para dizer para ninguém, é para olhar para o espelho e falar. No espelho você pode falar. No espelho sim. No espelho é o momento de você dizer tudo. É verdade. Né? Porque você fica pensando isso, você diz aquilo, fofoca daquele jeito. É ali, ó, é no espelho. No espelho solta tudo. Reflete. Exatamente. Que quando você falou do vizinho assim, é porque você queria fazer a mesma coisa e não fez. Ele é covarde. É isso. A entrega sempre é a entrega. Entrega sem condições e com confiança de que seja lá o que vem. É perfeito. E é uma entrega sem esperar nada em troca, né? Sem condições. Isso. Entrega sem condições e com confiança. Seja lá o que vier, é perfeito. É a vontade de Deus se manifestando. É o amor que Deus tem por mim. Essa é a verdadeira entrega. É só essa que existe. É só essa que existe. E quando você consegue manifestar, se sentir assim, manifestar essa percepção, você está manifestando o amor por Deus. Você está amando. Porque não tem condição. Venha como for, seja como for. É o que é. Não tem condição. É total. Mais alguma pergunta? O recado era mais ou menos esse. Vamos até sem palavras. Mas parece assim, nossa, é uma entrega, mas às vezes não. É um sacrifício também. É né? simples. É o que tem de mais simples. É ter um olhar fraterno para todos. É o que tem de mais simples. Não exige nenhuma grande superprodução de Hollywood, não. É só ter um olhar fraterno de respeito para com todos. Sem condição. E aí eu tô tendo esse olhar fraterno para com todos. Vamos lá. Mas aí o todos dali... Bom, aí você tem que cuidar do seu olhar fraterno, não dos outros. Eles me olham, eles já me julgam, eles já me olham... Lembra que isso talvez seja o que você pensa, mas não quer dizer que seja o que acontece.
Isso é só o que você acha. E aí cabe a você sacrificar a sua verdade, sacrificar o que você acha. Porque essa proposta vai vir. Ah, mas ela lá não está dizendo, ela está falando mal de mim, porque ela não pensa isso. Aí eu vou dizer assim, não sei. Não, mas eu gravei, está aqui gravado. O problema é dela, não é seu. O problema é dela, não é meu. Você tem que cuidar da sua vida. Eu tô fazendo a minha parte comigo mesmo. Isso. Ela é problema dela, ela que se vire com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar de mim. Porque se eu estou vendo isso nela, nessa pessoa, é sinal que deve ter alguma coisa disso em mim, porque eu só percebo aquilo que eu reconheço. Será que às vezes o outro está errado? Eu acho que ela tá errada, Josué. Não, o outro é perfeito. E se eu vejo o erro, eu só estou percebendo o reflexo que há em mim. E é por isso que eu estou vendo o erro. Porque eu reconheço no outro aquilo que existe dentro de mim. Porque se não existisse em mim, eu não reconheceria. Eu não reconheceria. Mas o dela é claro. Lembra de André Luiz. E o reconhecimento de qualidades, eu posso reconhecer em mim, qualidade, o cara é uma pessoa assim, bem. assim, assada. Sim, reconhece. Admiro. Claro, é um ser perfeito, como todos os outros. Filho de Deus. Obrigado. Isso aí. Como todos os outros. Como cada um aqui, como um mosquito ali, como tudo. Tudo perfeito. Cada um cumprindo o seu papel. Né? Nem que seja a missão de ser engolido pelo sapo. Também é missão. E nisso persevera o equilíbrio. Exatamente. Não tem bom e mal. Porque é muito fácil para a zebra entender o leão como mal. É muito fácil. Mas o leão não tem como ver a zebra que não como fonte de alimento. Ele tá vendo como equilíbrio da... Não, é uma coisa que ele precisa... ele é naturalmente o predador. Ele não tem como ver diferente. Não existe leão vegetariano. Porque daí talvez a cenoura não gostasse do leão. Não tem como. E é isso que a gente tem que pegar isso para os nossos irmãos. Entender quando tem aquele ser que é próximo. Né? A gente pode chamar esse ser próximo de marido, esposa, mãe, pai, filho, chefe, colega de trabalho, vizinho, sogra, sogro. Né? Ele não tem como ser diferente. É a natureza dele. Não quer dizer que você precise ir lá e se colocar bem, me coma. Não. Né? Mas você tem que entender que se você não quer ser mordido pelo leão, distância. Distância. Se você não está preparado para isso, distância. Respeite. Respeite. Toma minha distância. Exatamente. Sim, distância. Você não está preparado para aquilo, tudo bem. Os relacionamentos, principalmente, né? Se não está bem a coisa no meu relacionamento e alguma coisa, eu distancio. E entenda que se o relacionamento não está bom, são dois se relacionando. Nunca é a culpa de um. É o relacionamento dos dois que não está bom. Não é de um que não está bom. Como assim? Quer dizer que é tu mesmo responsável por esse relacionamento Não tá tá bom? bom. Ou é só o outro que não me entende? Não, você... Quem disse que o outro está achando ruim? A culpa é dela que não me entende. Exatamente. Sempre assim, né? Esse é o caminho largo, né? Eu sou perfeito? É, exato, não tem um erro Tudo que nenhum. eu faço é certo, Exatamente. acho que não me compreende. Aliás, tem outro. A Caixa Econômica também está totalmente errada, porque não me dá o prêmio da Mega Sena toda semana. Eu não entendo como é que a Caixa Econômica consegue existir dessa maneira. Mas é que tá, dentro desses relacionamentos, né? Os dois são errados. Não, Os dois têm culpa. Não, os dois têm atitudes que levam ao conflito, mas são perfeitos. A grande questão é que só não se respeita. Porque se respeitassem, não haveria conflito. Tá, mas essa fonte de respeito pode ser silenciosa, não necessariamente exacerbada com palavras. Pode. Você pode estar sorrindo aqui, por dentro está um vulcão. Porque isso não se dá no ato. Isso está no seu mundo interior. Muita gente, nós podemos estar todos aqui dando gargalhada, mas por dentro dizendo, que gordo idiota falando essas coisas que eu que sei. Pode. Seria hipocrisia? Não. Porque o meu conceito diz que tá certo? Não. Mas você está só optando por defender aquilo que você acredita e nem sequer olhando para o seu irmão e dizendo, ele está dizendo isso, para ele serve, beleza. Ele tem todo o direito de ser o que ele quiser ser. Eu não sou ninguém para querer mudar ele.
Mas deve ter um caminho do meio para ajustar o relógio, para ajustar esse ponteiro. Talvez sim. Mas para ter um caminho do meio, primeiro você tem que abdicar da sua certeza. Enquanto você tiver certo que não é, ou que é, não tem como qualquer mudança de observação. Primeira coisa então, abdicar do que você entende como sendo certo. E nisso abdicar, o que você está fazendo? Você está expandindo o seu horizonte de possibilidades. Você abandona a sua certeza e diz, pode ser, pode não ser, eu não sei. Porque talvez, se eu tivesse nascido nas mesmas circunstâncias, sob as mesmas condições, eu fosse igual. Pode ser. Seria justo promover entrega nesses casos? Seria perfeito olhar e dizer assim, tá tudo bem, é como é. Eu não tenho o mínimo direito ou moral, ascensão moral, para querer demover o outro, seja lá como for. Eu não tenho. Eu tenho que cuidar só de mim. Que é o único que eu posso realmente cuidar de mim. E o outro, respeito. Total. Mas eu não devo respeitar minha bagagem de vida em cima dos meus aprendizados, das minhas coisas, aquilo que eu vivi e ter por noção de um caminho que eu já passei. Bom, se a gente fosse se apegar só ao que já passou, ninguém estaria nem usando o celular hoje em dia. Volta para a máquina de escrever. A vida é para frente. O que foi, foi. O que passou, passou. Não volta. Né? O mentor tem a coisa que ele diz, né? Merdas cagadas não voltam ao cu. Né? E é mais ou menos isso. A vida é pra frente, meu passado, passou, ele não vai voltar, é de agora pra diante. Não adianta ficar se apegando, porque isso é a muleta que a gente coloca. Mas eu lá naquele tempo, eu recebi 1 milhão de cestas básicas, Deus vai cuidar de mim. Vai cuidar. Ninguém vive de passado. Ainda bem. Desconfio. Ainda bem que ninguém vive de passado. A gente sempre vive de oportunidade acontecendo a cada instante. Todo momento presente é oportunidade. É isso. Quer uma pergunta? Mais alguma coisa para perguntar? Está tranquilo? Não me julga. Alguma coisa? Alguma coisa, senhor? Que beleza. Que bom. O meu papel É isso aí. É isso aí. Bem, muito obrigado. Teremos segundo etapa ou não? Vocês que mandam, não é Só o pessoal, oportunizar o pessoal todos? Todos? Todos. Tem a segunda palestra agora, tem a segunda etapa. Pega os olhinhos de Páscoa. Agora tem a segunda etapa. Pega os olhinhos de Páscoa também. Ó, o coelho já tá vendo. Tu tem que ter os ovinhos de Páscoa aí, Cid, pra seguir. Vamos cortar os ovinhos de Páscoa do Cid. Tá bom, senhor. Tá com dor de cabeça? Obrigado. A gente praticamente mais um dólar. Acho que vamos dar. Não eu pra vocês. Sim, mesmo. As duas palhinhas aí, por favor. Não, vai ter as coisas ali que eu acho que eu vou ter que pegar. Sim, mas... Tá bom. Quer pegar ele lá? Romeu. A bolsa? Deixa. Ah, Romeu, vem. Aqui é o Romeu. Vem Doritos. Vem Doritos. Ah, sim. Tá tão lindo tuas árvores. Parece o Buck. Não. O Buck do... Esqueci o nome, do gelo. É do gelo, é. É lindão. Até aí. É pra ficar gravando?
Aí tá um pouquinho. É meu amor. Meu amor querido. Boa, né? Se vão matar outros churrasquinhos. Boa noite, Lúcio. Salve. Salve. Minhas duas perguntas iniciais para o senhor. Salve. Essas coisas por aí. Pode dizer que dentro das ocorrências, né, que eles estão bem. Eu ia até fazer essa pergunta para o senhor. Uma das duas é qual é o ambiente espiritual nesse exato momento, né? Que egrégora que se faz necessária para o senhor se fazer presente num trabalho como este? Fazer presente? É. Porque é uma pergunta que de geral, porque no hospital espiritual, né, Lúcio? E aí, como nós estamos num ambiente que é um hospital espiritual, se existe para o senhor a necessidade de uma egrégora específica, se a egrégora da casa se abre para o senhor vir até aqui, se não existe esse intercâmbio, se o senhor traz outros amigos com o senhor nesse intercâmbio, se os nossos guias espirituais estão aqui nesse momento, existe a possibilidade de familiares desencarnados aqui. Vamos lá. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.